Enquanto a crise na Europa dá sinais de agravamento, as relações entre Brasil e China vêm crescendo nos últimos anos. Para falar sobre isso, o meu convidado de hoje do NGT Notícias é o conselheiro da Câmara Geral de Comércio Brasil-China, Murilo Prado. Olá, Murilo, um prazer recebê-lo aqui no NGT Notícias. O prazer é todo nosso, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente nessa época tão oportuna, né, da desenvolvimento internacional entre Brasil e China. A China realmente é um parceiro muito interessante para o Brasil, né? No ano passado teve um crescimento aí de 10%, o PIB de 6 trilhões de dólares. Então realmente é um parceiro interessante e vocês estão trabalhando agora com essa nova Câmara Geral, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e você também tem como diretor comercial de uma outra Câmara de Comércio, que é a Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China. Fala um pouquinho do trabalho dessas duas câmaras. Perfeitamente. Eu faço parte da Câmara Internacional Brasil-China, de Comércio Internacional, onde o presidente Fábio Hu é um garoto ainda, mas bastante arrojado, empresário bastante arrojado, e se juntou com Fernando Hu, né? Fábio Hu e Fernando Hu. O Fernando, ele é presidente da Câmara de Desenvolvimento Econômico Brasil-China, uma câmara bastante dinâmica. Esses dois empresários se juntaram e convidaram o chinês Bruno Lin para participar da presidência presidir essa Câmara, nova Câmara Geral Internacional de Comércio Brasil-China, da qual eu fui convidado para ser conselheiro. Com muito orgulho, porque eu, como brasileiro, escuto meus colegas, amigos falarem muito mal dessa relação Brasil-China, mas, pelo contrário, eu reafirmo, volto a reafirmar, estou lutando para contribuir para um Brasil melhor e faço questão de estar dentro para saber o que está acontecendo. Eu queria que você explicasse um pouquinho, Murilo, como que essa nova Câmara vai estreitar ainda mais as relações entre os dois países. Muito bem. Essa nova Câmara, ela tem o objetivo primordial de estreitar esse relacionamento empresarial Brasil-China. O que quer dizer isso? Para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, para vocês que estão nos vendo aqui pela primeira vez, um fato muito importante que está ocorrendo é a mudança de foco nos investimentos chineses no Brasil. Para vocês terem uma ideia, nas últimas décadas, esses investimentos perfaziam um total de... Na sua totalidade, esses investimentos eram focados no comércio. Certo. Para vocês terem uma ideia, hoje, 80% desses investimentos estão sendo focados para empreendimentos industriais. Né? Dos últimos 10 investimentos ocorridos no Brasil em 2010, 8 grandes investimentos foram voltados para abertura e associações com indústrias nacionais. Isso é muito significativo porque está gerando investimento em capital no Brasil, proporcionando expansão do nosso parque industrial, envolvendo um batalhão de empregados aí muito grande, bastante significativo. Então, nós vamos ter, assim, grandes eventos a partir do ano que vem, patrocinados pelas nossas câmaras. Por quê? Porque a Câmara nada menos do que uma agência de fomento. Ela fomenta investimentos. E esse fomento, para um país como o nosso, que está em crescimento, o nosso PIB é metade da China. Mas se Deus quiser, logo, logo nós chegaremos lá. Depende desses investimentos, da atração desses investimentos. E ninguém melhor do que um chinês radicado no Brasil, que conhece o nosso empresariado, para nos levar à China, né, e fazer essa integração. Que é muito importante. Extremamente importante. Né? Eu vou dar um número para vocês aí, alguns números interessantes
que aconteceu em 2010. Em 2010, nós tivemos uma sinalização de investimentos chineses da volta de 37 bilhões e meio de dólares. Desses 37 bilhões e meio de dólares, 12 bilhões e meio foram confirmados, efetivamente confirmados. E que investimentos esses? Por exemplo, vou te dar alguns exemplos. A Sinopec, multinacional da China, investiu em 7 bilhões na aquisição da Repsol, 40% da Repsol. A Sinochem, que opera na área de produtos químicos, óleo e gás, investiu 3 bilhões na aquisição de 40% do campo de Peregrino, da bacia de Peregrino. A State Grid investiu 1 bilhão de dólares na aquisição de 7 concessionárias de transmissão de energia no país. A Visco, grande multinacional muito conhecida na área de mineração, ela participou junto ao nosso empresário Ike Batista, da MMX, numa aquisição da minoria do capital de uma mineradora da MMX em torno de 400 milhões de dólares, o investimento dele, numa aquisição da minoria do capital dessa mineradora. A Chery, ela está investindo 400 milhões de dólares numa fábrica, que todo mundo já foi bastante difundida essa notícia no país, mas ela já deu o sinal verde dos 400 milhões de dólares para a construção dessa fábrica de automóveis aqui no Vale do Paraíba. A Sany é uma fábrica... É um grande exemplo, a Chery é um grande exemplo um grande exemplo que, apesar aí do aumento do IPI para carros importados, é um exemplo que a China continua acreditando no país e quer investir. A China continua acreditando como outros países acreditaram. E quando veio a Peugeot para o Brasil, quando veio a Citroën, não foi um fato positivo? Sim. Hoje não é um fato real positivo? A Chery será do mesmo jeito, a Jack... E, Murilo, os dados que você tem passado, que você está passando aqui para o nosso telespectador, reforçam mesmo, existe um estudo que a participação chinesa na América Latina, na economia da América Latina, vai saltar de 7% para 19% até 2020. Então, Exatamente. na verdade, todo esse processo, todos esses dados que você tem passado, reforçam realmente... É extremamente significativo e essa via tem duas mãos. Nós somos grandes exportadores para a China, só que nós estamos muito limitados em commodities, né? Como minério de ferro, nós somos os maiores exportadores de minério de ferro para a China. Ela absorve em torno de 40%, né, da nossa balança comercial só em minério de ferro. Isso é extremamente significativo. Nós precisamos mudar esse quadro, né? Reverter esse quadro. A presidente Dilma, quando esteve na China, já deu um sinal aí de que para reforçar aí as relações comerciais, para que compre produtos industrializados também do Brasil, não só, como você diz, não é uma mão única. Perfeitamente na área, bem lembrado. Nós tivemos um evento no Hotel Renaissance aqui em São Paulo esse mês, há 2 semanas atrás, com o prefeito de Shenzhen, uma cidade onde eu posso adiantar a você que há 10 anos atrás essa cidade era uma cidade praticamente insignificante. Em 10 anos, o PIB dela foi para 144 bilhões de dólares em tecnologia. Ela desenvolveu um polo tecnológico. A presidente Dilma trouxe eles aqui, os convidou para cá, veio para o nosso estado, já acertamos alguns contratos milionários aí, tá, para desenvolvimento de tecnologia aqui no país, e contratos de 58 milhões de dólares, daí para frente, são contratos extremamente interessantes voltados para industrialização, agregando tecnologia, alta tecnologia.
Murilo, eu queria muito agradecer a sua presença no NGT Notícias e, por favor, a câmera está à sua disposição para suas considerações finais. Falar um pouquinho mais do trabalho das duas câmaras que estão aí apoiando e difundindo o Brasil e a China. Muito bem, muito obrigado. Eu que agradeço em nome da Câmara, em nome de nossos presidentes, o Bruno Lin, Fábio Hu, Fernando Wu. Agradeço em nome deles por estar aqui representando os chineses hoje aqui no Brasil com uma participação extremamente interessante, significativa e representativa da classe empresarial chinesa. Isso para mim é muito gratificante e vou ressaltar mais um detalhe importante: cultura. Cultura, nós temos o André Wei. O André é presidente da Associação dos Jovens, Associação Cultural dos Jovens Chineses no Brasil. Você precisa ver que maravilha, sabe? Que maravilha essa integração cultural. Essa integração cultural vai representar muito para o Brasil e para os chineses. Não é? Nós estamos implantando cursos de mandarim no Brasil, vamos implantar curso de português na China, sabe? Essa integração cultural é extremamente importante, sadia para os dois países. Murilo, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E o NGT Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição do nosso telejornal. Até mais!